Olá pessoal, meu nome é Jonathan Tavares e hoje nós vamos tirar as medidas no corpo para modelar o jaleco feminino avental. Então a primeira medida que nós vamos utilizar, que eu sempre começo aqui no canal, é o ombro a ombro costas. Então você vai pegar a sua fita, vai pegar de um ombro, do ossinho de um ombro até o outro, é o ombro a ombro costas, tá? Não deixa a fita cair, então ela tem que ficar bem certinha aqui em cima, ombro a ombro costas. A segunda medida que você vai tirar no seu corpo é o busto, a circunferência total do busto. Então você vai pegar a fita e colocar em cima do busto, ó. A fita não pode estar tão apertada, mas também não pode estar frouxa, tá? Não deixe a fita cair nas costas. Então ela tem que ficar retinha, ó. A fita ela se movimenta, tá? Então essa é a circunferência total do busto. A sua cintura, ó, na última costela, um pouquinho acima do umbigo, vai ser a circunferência total da sua cintura. Então ela vai ficar aqui, ó. Também não cai, ó, lá nas costas, tá? Circunferência total do quadril. A fita vai ficar em cima do bumbum. Não cai, tá? Essa é a circunferência total do quadril. O entreceio é de um bico do seio ao outro. Então você vai pegar a fita, segurar em cima do bico até o outro bico. Este é o entreceio feminino. Então agora nós vamos tirar as alturas para o nosso jaleco avental. A primeira altura que nós vamos utilizar é a altura total que você vai querer para este jaleco avental, ó. No final do pescoço, tá vendo? Ó, no final do pescoço. E você vai jogar a fita. Deixa a fita passar pelo seu busto, tá? Não coloque no meio, não coloque na lateral. Deixa a fita passar pelo seu busto e você vai ver até quanto, né? Até onde você quer a altura, o comprimento do seu jaleco avental. Vamos utilizar também a altura da cintura, do final do ombro até a altura da sua cintura, que é a última costela que nós temos. A altura do busto, então você vai pegar no final do pescoço até o bico do seio. A altura do quadril vai ser da cintura até a altura do seu quadril, em cima do bumbum. Normalmente 20 a 22 centímetros, tá? Que tem a altura do quadril. Do PP ao GG varia de 20 a 22. E por último, e não menos importante, a altura da manga. Você vai pegar do final do seu ombro e vai até onde você quer a altura, né? O comprimento da sua manga. Então aí normalmente uma manga tulipa você faz com 15 a 18 centímetros, né? Menos de 20 centímetros é o ideal para a manga tulipa. Então essas foram as medidas e agora nós vamos modelar. Vamos lá! Então vamos iniciar a nossa modelagem. Eu estou com o papel dobrado para a gente conseguir fazer tudo certinho. E nós vamos utilizar estas medidas. Se você quiser dar um print na tela, falta aí só a altura do quadril, daqui a pouco eu coloco. Então a primeira medida que nós vamos utilizar é costas, ombro a ombro costas. No meu caso aí é 39, nós vamos dividir por 2. Então você vai pegar metade das suas costas, divide por 2, vai ser ali, ó, e nós vamos colocar no papel. Bem no início, ó, esquadra certinho a folha para o seu molde não ficar torto. Vou colocar 19,5 mais para baixo também, metade das costas, e vou traçar uma linha reta. Só conferir ali novamente se tem o mesmo valor. 19,5, traço uma linha reta para baixo, ó. Essa linha reta para baixo nós temos que fazer a altura da cava. Para a altura da cava eu utilizo metade das costas, que no meu caso é 19,5, mais 5. Esse 5 é padrão para o feminino, tá? Então você aí vai utilizar metade das suas costas mais 5. 5 é padrão. Aí você vai e coloca na altura da cava.
ponho ali também para eu poder esquadrar certinho, ó, fechar a linha da altura da cava. Agora eu vou fazer a altura da cintura. Vou conferir no meu papel quanto que é, ó, 43. Então lá de cima eu marco a altura de cintura, 43. As modelagens aqui no canal eu sempre começo fazendo a base. Para você que é iniciante, não tem nenhuma base, tá? Vai aprendendo junto comigo. Então aqui no meu canal você aprende na repetição. Assistindo os vídeos você vai conseguir aprender a modelar e costurar. Então agora eu vou colocar a altura de quadril. Escrevo ele no papel, ó. No meu caso vai ser 20 centímetros, que é a altura que vai ser da altura da cintura até o quadril, 20. Aí eu vou e coloco ali no papel, ó, a partir da cintura, tá, pessoal? Vou e coloco os 20 centímetros. Faço a reta. Primeiro estou colocando todas as alturas, ó, fechando ali, ó, a altura do quadril. E por último, a altura total que você vai querer para este jaleco avental. Eu coloquei ali que eu quero 85 centímetros total de comprimento. Então lá de cima eu venho medindo 85 centímetros. Vamos lá. Coloco 85 ali na frente também, para eu conseguir fechar a linha da barra, né? O final do meu jaleco avental. Fechei, ó. Agora nós vamos colocar a altura do busto. Vou conferir ali no papel quanto que é. Altura de busto, 27 centímetros. Então lá de cima você marca os 27 centímetros, não tem segredo, você vai substituir todas as suas medidas pelas suas, né? Essas medidas que estão aí no papel você substitui pelas suas ou da sua cliente, tá? E agora nós vamos colocar o entreceio, ali é 17,5, nós vamos dividir o entreceio por 2, porque eu quero achar a metade, deu 8,75, aí eu vou e coloco 9 ali na altura do busto, tá, pessoal? Vou estender ali, ó, a linha da altura do busto e eu coloco 9 ali. Eu arredondei, né, para 9 para ficar mais fácil de achar na fita, ó. Então eu sei que ali é o bico do seio feminino. Agora eu vou colocar a circunferência do quadril. Meu quadril ali é 111, então eu vou na calculadora 111 dividido por 4, pois nós estamos trabalhando a quarta parte do molde. Deu 27,75, mas eu vou colocar mais 1,5 de folga de vestibilidade, tá? Que foi para 29,75, eu arredondei para 30. Ou seja, eu já adicionei a folga de vestibilidade, tá? Ali no quadril vou repetir o mesmo valor, ó, na linha do quadril. Quadril e barra é o mesmo valor. Agora nós vamos para a cintura. Minha cintura é 73. Nós vamos dividir por 4, pois nós estamos trabalhando a quarta parte do molde. Deu 18,25. E eu vou adicionar mais 1,5 de folga de vestibilidade, tá? Foi para 19,75, então vou arredondar para 20, para ficar mais fácil de encontrar na fita, tá, pessoal? Não tem problema arredondar, mas arredonda sempre para mais, tá? Porque aí se o seu jaleco ficar um pouquinho folgado, depois você vem apertando, né? É melhor do que arredondar para baixo, depois o jaleco ficar pequeno. Então o busto é a mesma coisa, ó. Meu busto ali é 96, vou dividir por 4, achar a quarta parte. Achei a quarta parte, aí no busto eu vou colocar só mais 1 de folga de vestibilidade. Foi para 25. Aí na linha do busto, aliás, na linha da cava eu coloco os 25, tá, pessoal? E agora é só a gente fechar com a régua, ó. Fecha tudo reto. Não precisa suavizar a curva agora, tá, pessoal? Isso aí a gente faz na hora que a gente estiver cortando no papel, na hora que a gente estiver costurando.
Ficou tudo fechadinho, ficou desta forma, e aí estamos fazendo a nossa base inicial. Agora nós vamos fazer a queda de ombro padrão 4 centímetros, ó. Pode colocar aí os 4 centímetros, e agora nós vamos encontrar o meio. A partir dos 4 centímetros até a altura da cava, você vê quanto que tem, encontra o meio. Encontrou o meio, nós vamos entrar dentro do molde 1,5 padrão. Então coloca 1,5, qualquer tamanho entra 1,5 padrão. Tá vendo? Desta forma. Agora nós vamos encontrar a distância do decote. A distância do decote vai ser metade das costas. No meu caso é 39 dividido por 2, 19,5. Encontrei a metade das costas. Agora nós vamos dividir por 3, 19,5. No meu caso, vou dividir por 3, que vai dar 6,5. Então, a distância ali do meu decote é 6,5, pessoal. Então o YouTube tem ferramentas de deixar o vídeo mais lento para você conseguir fazer o passo a passo junto comigo. Aí eu fechei o ombro ali, ó, e a caída do decote vou colocar 2 para as costas, e a partir dos 2 eu vou repetir o que deu lá em cima, no meu caso 6,5. Agora eu vou fechar o decote das costas, ó, e o decote da frente. Só uma representação, porque nós não vamos utilizar, né? É só a base inicial. Agora nós vamos fazer a curva da cava, que vai passar pelo final do ombro, 1,5 que entramos, até o final ali da cava, ó. Posiciona bem a régua e coloca. Se você não tiver a régua, eu tenho um vídeo onde eu disponibilizo em PDF as réguas para você imprimir. Vou deixar na descrição do vídeo para você baixar as réguas, tá? Então agora, pessoal, eu vou passar a carretilha em cima de tudo que eu fiz para poder marcar no papel de baixo, tá? Porque nós temos que abrir essa frente para poder fazer o transpasse. Então, ó, não tem segredo, passando a carretilha em tudo que eu fiz para a gente poder abrir o papel. Vamos lá. Passando ali, ó, marcando o busto, o centro do busto, todas as linhas que eu fiz, marquei. Agora vou abrir o papel e vou passar a caneta, né? Pra gente conseguir enxergar. Na marcação da carretilha, eu passo a caneta. Então vou adiantar aí o processo. Nós temos que abrir, ó, tá vendo? A frente, para frente poder ficar inteira e a gente conseguir fazer o transpasse. Porque eu preciso visualizar ela inteira para a gente poder trabalhar. Ó, fechando ali a linha do quadril, a lateral da cintura, e nós abrimos. Ficou desta forma. Agora, para a gente começar a modificar para o modelo que a gente quer, vou marcar ali o pontinho do centro do busto, né? Que é os dois lados ali. Aí ficou desta forma. Agora ali no centro do busto, né, no bico do seio, eu vou repetir para baixo, na cintura também, como se a gente fosse fazer uma pence, né? Mas não vai ser pence, é só uma representação. Então marquei embaixo também, ó, esquadra certinho lá de cima, na altura da cintura. No ombro ele tá muito largo, então vou tirar 2 centímetros dos dois lados do ombro, ó, tá vendo? Tirei 2 centímetros. Escrever ali que é 2, ó, 2, para vocês conseguirem ver, tá? Ó, mostrando para vocês como vai ficar a altura desse decote. Eu colocando a régua, ó, bem na altura do decote, dá para perceber que ele fica um pouquinho abaixo do meio da cava. Ele não está exatamente no meio da cava. Tá? A gente coloca a régua bem ali, ó, marcando o final do decote. A gente pode perceber que ele está um pouquinho abaixo, ó, colocando a régua. Ele está aqui, ó, um pouquinho abaixo da altura da cava. Então, eu vou achar ali a metade da minha cava, que eu sei que eu já marquei, né? Ali, ó, já marquei a metade, então eu vou descer 3 centímetros.
O meu decote aí mais ou menos ele tem que ficar 3 centímetros abaixo da cava. Aí eu esquadro, ó, e marco ali no meio. Porque eu sei que o meu decote ele tem que passar bem ali no meio, pode ser um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, não tem problema. Então eu vou pegar a régua a partir dos 2 centímetros lá no decote, eu vou ligar lá na cintura, no pontinho que nós marcamos. Ó, lá dos 2 centímetros que entramos no ombro, vamos descer até lá na cintura, esquadrado com o bico do seio, né, pessoal? Ficou desta forma. Agora eu vou esquadrar para baixo, ó, fazer uma linha reta para baixo. E nós vamos arredondar ali, ó, porque não pode ficar um bico, né? Ali vai ser onde vai o laço. Então eu vou deixar redondinho ali bem na ponta. Tira esse bico, né? Olha lá, tirei o bico, deixei arredondado. Fiz uma curvinha suave. E agora vamos fazer do outro lado, o decote do outro lado. Porém o decote ele não vai ali, naquele pontinho. Eu tenho que fazer menos tecido, né? Ó, então vou achar do ponto ali até o meio. Eu vou achar o meio certinho, marco. Tá vendo? E agora o decote eu vou marcar lá do ombro, dos 2 centímetros que entramos. Só que eu não vou tudo, ó. Só vou até ali no decote. Só fui até ali no decote e eu não vou lá embaixo nesse ponto, eu vou no ponto do meio, porque eu quero menos tecido dentro do transpasse, né? Agora a gente faz uma curva suave, ó, descendo até embaixo. Esse aí é o lado que vai ficar dentro da sua roupa, dentro do transpasse. Então tem que ser menos tecido, não tem precisão ser muito, né? Eu faço aí, ó, esquadro até lá na barra, vamos lá. Esquadrei até a barra. Então aí temos o nosso decote, ó, ele ficou um pouquinho abaixo do que eu queria, mas ainda continua bom. É um decote bom, a altura, né? E agora nós vamos pegar o papel, porque nós vamos tirar a parte onde vai ficar o transpasse, né? É o lado que vai transpassar o outro. Então eu tenho que passar a carretilha em volta dele todo para marcar no papel de baixo. Vamos lá. Ó, então agora eu vou passar a carretilha somente na parte da lateral esquerda, ó, onde vai passar o laço. Vou fazer o pique certinho, ali onde vai ser o decote eu faço um pique também, ó, com a carretilha, porque eu vou marcar no papel de baixo também, ó. Passando pelo ombro, ó, a cava, vamos descer ali pela cintura, quadril até a barra. Estou só marcando no papel de baixo um dos transpasses, né? Então agora vou tirar o papel, vou marcar ali o pique do decote certinho, ó, a altura do decote. E agora vou tirar o papel. Eu tinha colocado uns durex só para o papel não escorregar, ó. Agora é só tirar. Agora eu vou passar a caneta em tudo que eu fiz, ó. Já trouxe passado e nós retiramos uma das partes, tá? Agora nós temos que fazer uma pence, então ali no final da cava vou descer 5 centímetros. No que eu desci 5 centímetros, vou colocar 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, para a gente fazer a nossa pence de busto. Vou ligar uma reta até ali no bico do seio. Porém, essa pence eu não quero que chegue até lá no bico do seio, porque depois que a pessoa for vestir, não vai ficar bonito, né? A pence lá costurada até lá em cima do peito. Então, eu vou recuar 3 centímetros. Antes de chegar no seio, eu recuo 3 centímetros e fecho a pence, ó.
Fechei ali a pence de 3 centímetros. Tá vendo? O bico do seio tá a 3 centímetros de distância do final da pence. Vou marcar ali o pique, né, do decote, que eu sei que só vai até ali o decote, e o pique ali onde vai o laço, ó. O laço vai ir ali. Então, como nós fizemos uma pence ali em cima de 3 centímetros, nós temos que representar na altura, né? Porque depois que a gente fechar aquela pence lá no tecido, vai faltar na altura, né, do comprimento do nosso jaleco. Então, eu vou colocar mais 3 centímetros na barra. Tem que ter, é obrigatório, tá, pessoal? Senão a pence ali não vai adiantar de nada. Marquei os 3 centímetros a mais na altura e agora é só fechar. Fechei bonitinho e agora nós vamos recortar em volta do molde inteiro. Antes disso, passamos o durex ali, ó, para nada sair do lugar. Vou fazer o fio do tecido, ó, esquadro ali com a linha que tá reta, que eu sei que ali é o fio pra gente poder cortar certinho lá no tecido e não ficar torto, né? Vou escrever aqui ali que esse molde aí é a nossa frente exterior, que é a frente onde vai ficar por fora, que todo mundo vai ver, né? E nós vamos cortar ela uma vez no tecido, tá? Vamos agora cortar. Já está com folga de vestibilidade, folga de costura, margem de costura eu coloco na próxima aula, que é a aula de costura desse jaleco avental, tá, pessoal? Para você que vai adquirir os moldes comigo pelo link abaixo, os moldes lá já vão com margem de costura, então não precisa se preocupar. Agora, se você está fazendo o molde junto comigo nessa aula aqui, aí você tem que assistir a próxima aula, que é a da costura, para a gente fazer, colocar a margem de costura juntos, ok, pessoal? Então, vou ali contornando, ó, passando a tesoura em volta de tudo. E a pence ali de busto, nós não podemos cortar reto, né? Porque senão vai faltar tecido na hora que a gente for fechar lá no tecido. Vai faltar pano. Então eu vou fechar ali no papel mesmo, ó. Fecha a pence no papel. Vou fazer de novo. Nós vamos fechar a pence. Com ela fechada, você refaz a linha reta ali, ó, do final da cava até a cintura. Refaz uma linha reta. No que você refez a linha reta, agora é só cortar nesta linha. Corta em cima da linha reta, que aí quando a pence abrir, ó, você vai ver que deu um biquinho na pence. Esse bico ele é necessário quando a gente for costurar lá no tecido, tá? Porque senão vai faltar tecido. Ó, então aí o nosso molde frente e exterior está pronto. Ó o biquinho, ó, quando a gente fecha, ele continua tendo tecido certinho para funcionar, tá vendo? Que deu ali, ó. Deu volume pro seio feminino. Então, tá certinho aí a nossa lateral. Então, nosso molde frente e exterior está pronto. E nós vamos recortar agora o frente interior, que é o que vai ficar por dentro da peça, né? Que é o outro lado, tá vendo? Agora é só cortar, vamos lá. Vou marcar ali, ó, o pique do final do decote para eu não me perder depois. O pique ali do laço na cintura não precisa, porque já tem, né? Tem que fazer a pence também, colocar os 3 centímetros embaixo, mas eu vou recortar primeiro para não confundir vocês, ó, para vocês conseguirem enxergar o molde. Aí, ó, corta em volta dele todo. E vamos lá. E se você está gostando da modelagem deste jaleco avental, deixa um joinha para poder me ajudar.
Eu fico muito feliz e agradecido. Se inscreva no canal. Ó, vamos contornando em volta. Se você não estiver entendendo, daqui a pouco você vai começar a entender na hora que eu começar a fazer a montagem dele. Na aula da costura você vai entender mais ainda a montagem desse jaleco avental. Ó, cortando ali pela cava. A cava da frente é mais cavada, né? Ela é mais para dentro. O ombro, ó. Fizemos, ó, o pique ali do decote certinho. Para não se perder depois. Vou escrever que ali é a frente interior. Interior é o que vai ficar dentro, né? Uma vez, vamos cortar uma vez no tecido. Você pode utilizar aquela linha ali mesmo como fio. Ele vai ficar desta forma, ó. O exterior vai por cima do interior. Antes disso, temos que colocar a pence de busto. Da mesma forma que eu fiz de um lado, tenho que fazer do outro, né? Abaixa 5 centímetros, coloca 1,5 para cada lado. Faz uma linha reta até lá no centro do bico do seio, ó. E recua 3 centímetros. Antes de chegar no bico, você dá uma recuada para não ficar feio, né? Aquela costura em cima do bico do seio. E faz aí, ó, fecha a pence de 1,5 para cada lado. No que eu fiz, aí como eu já cortei, ó, então agora eu vou ter que adicionar um papel ali só pra gente conseguir ter aquele biquinho, né, pra não faltar tecido lá na costura. Então eu colo um papel ali com durex rapidinho, ó, fecho a pence ali no papel mesmo, faço a linha reta do final da cava até a linha da cintura pra gente conseguir o nosso biquinho. Corta agora na linha reta e vai dar certo. Aí, ó, formou o biquinho que nós precisamos. Porque quando a gente fecha a pence, ó, não falta tecido, continua reto, tá? Como colocamos a pence de 3, ó, porque quando a gente fechar a pence lá em cima, ó, sobe embaixo. Então, para não subir, continuar tendo o mesmo tamanho que as costas, precisamos adicionar os 3 centímetros na barra, tá? Porque senão, se não adicionar, na hora que você fechar frente e costas, não vai bater, né? Frente vai estar menor do que costas. Então, adiciona aí os 3 centímetros e faz bonitinho. Vamos lá. Fecho a linha, vou colocar o durex ali, ó, para nada sair do lugar e dar tudo certo. Se você está gostando, deixa um joinha, deixa um comentário, se inscreva no canal. Eu tenho outros vídeos de jaleco, scrub, pijama cirúrgico, calça. Então, você não perde nesse canal, você só ganha, porque é aulas maravilhosas para você aprender a modelar, cortar e costurar. Comigo, Jonathan Tavares. Ó, então ali está pronto a minha frente, né? Direita e esquerda. Direita e esquerda é diferente um da outra, né? Porque essa é o interior. O interior tem menos pano. Então você vai pegar o exterior, colocar em cima do interior, ó lá, pique do decote com pique do decote. Tá vendo? Vai ficar desta forma, ó. Bem bonito, bem maravilhoso. Do jeito que nós queremos, do jeito que a gente espera, tá? Então aí já modificamos a nossa frente. Ó, ali no pique vai o laço.
que o laço vai encontrar com a cintura ali do frente interior, tá, pessoal? Vamos fazer o bolso, né? O bolso desse jaleco, ó, vou até mostrar para vocês, é um bolso chapado, grande, tá vendo, ó? Tem um menorzinho dentro e um maior por fora. Vamos fazer ele agora. Ele vai na frente exterior, tá? Então pega a sua frente exterior aí, ó. Vou colocar ele a partir da barra 9 centímetros. Ele vai ficar 9 centímetros a partir da barra, tá? E faço uma linha. Ó, quanto de altura que vai ter esse bolso meu? Eu quero esse bolso com 22 centímetros. É um bolsão para guardar muita coisa, né? E quanto de largura que eu quero esse bolso? 20 centímetros de largura. Então é um bolso gigante, pessoal. Para guardar tudo que tem direito, tá? Ó. Então eu vou esquadro, fecho ele bonitinho. E o bolso que vai por dentro, vamos ver como é que eu vou fazer. Eu vou recuar, não, vou só escrever que ali antes é, ó, 18 centímetros, né? Eu falei 22, mas eu coloquei um bolso de 18. 18 por 22 de altura. Tá vendo, ó? Aí tem um bolsinho pequeno ali também, ó, tá vendo? Dentro dele. Então eu vou recuar ali na lateral do meu bolso. Na verdade eu quero um bolso de mais ou menos 12, 13 centímetros de largura, né? O menorzinho. Aí eu subo 3 centímetros para ficar bonito, ó. Marca ali 3 centímetros, fecha. Então ali tem 12, 13 centímetros, se eu não me engano, de largura. É o bolso menor. E quanto de comprimento? A altura desse bolso menor, eu quero 16 centímetros. Esses valores que eu estou falando é sugestão, tá, pessoal? Você pode fazer maior, menor, então é a gosto do freguês. Ó, então ele tem 12 a 13 centímetros por 16 de comprimento, de altura, tá? Isso aí é para objetos menores, né? Você vai e coloca no bolso menor. Então, é assim que vai funcionar. Ó, e esse bolso, o bolso maior, ele é chapado. Ele tem um... Como é que se diz? Um chanfrado, né? Então, eu vou subir ali 4 centímetros, vou marcar 4 centímetros para o outro lado. E a gente vai fazer uma reta, porque esse bolso ele tem um chanfrado ali na lateral, né? Vamos seguir certinho do jeito que está na foto original, na foto inspiração. Então nós temos que tirar uma cópia, tá, desse bolso, um molde só para os dois bolsos. Então nós temos que tirar. Temos que fazer também um revel de acabamento dos dois lados. Esse revel aí vai ter 5 centímetros de largura, ó. Você vai fazer 5 centímetros por toda a extensão aí do meio da frente, ó. Vai fazendo, vai marcando 5 centímetros. Porque esse revel ele vai dar o acabamento do meio da frente e vai ajudar a dar acabamento pro laço, esqueci o nome agora, mas é onde vai ficar os botões, né? Que é a azelha, é isso mesmo. Então vai dar acabamento pro laço, pra azelha. Então ele é 5 centímetros. Agora eu marquei os 5, ó. Agora é só vir fechando. Temos que fazer um molde separado só para este revel, tá? Se você quiser usar uma faixa enviesada também, aí é a escolha de quem for costurar. Eu prefiro fazer um molde só para ele, ó, que aí fica mais fácil, não vai ter emenda, né? Então eu sei que essa parte toda aqui, ó, vai ser o revelzinho de acabamento. Vou fazer do outro lado também a mesma coisa.
Os dois são diferentes, tá, pessoal? Porque um tem mais tecido, que é esse aí, que é o exterior, tem mais tecido, ele vai por cima. O outro que vai por baixo, ele tem menos tecido, para ficar pouco tecido dentro da roupa, né? Ó, marca aí 5 centímetros tudo, até lá no ombro. E fecha, faz a mesma coisa que eu fiz no outro. Então eu sei que ali é o revel do outro e já vou trazer pronto uns moldes separados deles, dos bolsos e dos dois revéis. Aí ó, já trouxe o molde separado, encaixa perfeitamente, tá? Ali eu escrevi que é o molde do exterior, nós vamos cortar uma vez. Fiz também os bolsos, ó, o bolso menorzinho encaixa ali perfeitamente, o maior também, ó, certinho. Então não tem segredo, é só fazer o molde separado deles. E a frente interior também tem o revel, né, separado só dele. Para na próxima aula a gente costurar tudo bonitinho. Vocês vão ver a montagem comigo aqui no canal. Então se inscreva e ative o sininho para não perder a próxima aula, que é a montagem desse jaleco avental. Então agora nós vamos fazer o laço. O laço não tem segredo. Eu quero um laço de 3 centímetros de largura. Então vou fechar uma linha ali, ó. Aí pode ser um laço de comprimento de 60 a 70 centímetros, faz um pouco maior, porque se você quiser menor, depois você lá na hora de costurar você vem cortando, tá, pessoal? Então, como eu quero um laço de 3 centímetros, então eu vou dobrar ele no meio para costurar. Então, 3 mais 3, 6. E contando já com a margem de costura, que é de um lado e do outro, 6, 7, 8. Então, vai ter uma largura aí de 8 centímetros o meu laço, ó. Tá vendo? Se você não estiver entendendo, faça igual eu tô fazendo aí, ó. Que aí na próxima aula você vai conseguir costurar certinho. Aí o meu laço aí vai ter uns 60, 75 centímetros, ó, de comprimento. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Né? Pela fita ali, ó, a gente vai marcando, agora é só cortar. Aí então o laço a gente já sabe que já tem margem de costura, né? Para ficar mais fácil lá na hora de cortar. Se você não estiver entendendo essa modelagem, o YouTube tem ferramentas que deixam o vídeo mais lento, tá? E se mesmo assim não conseguir entender, aguarde, vem na próxima aula, que é a aula da costura. Você na costura vai entender porque eu modelei desse jeito. Ó, finalizando ali a minha faixa, o meu laço, porque nós vamos dobrar ele ao meio. Vou escrever ali que é laço e nós vamos cortar 2 vezes no tecido. Eu quero um chanfrado na ponta do laço, então vou dobrar ali no meio, ó, que ele vai ficar dobradinho assim, e corto, faço um chanfradinho para não ficar aquele trem reto, né? Ó, que ele vai ficar desta forma, tá? No final. Então o nosso laço aí está pronto. Ele vai ficar bem bonito. Se ele tiver muito grande, lá na aula da costura eu corto para ele ficar menorzinho. E aí nós temos as nossas costas, pessoal, ó, as mesmas medidas que tem na frente, tá? Porém, a cava é diferente. Nas costas ela não vai entrar 1,5, tá? Ela só vai até o meio ali da cava, ó. Cava das costas só vai até o meio, tá vendo? Ela não entra 1,5 para dentro do molde. Que ela vai subir até lá no ombro. E o decote das costas,
Ali no ombro, lá na frente eu entrei 2 centímetros no ombro, nas costas temos que entrar 2 também, porque senão não bate com o ombro da frente, né? E dos 2 centímetros que entramos nas costas, eu vou entrar mais 2, ou seja, vai ser 4 centímetros. Agora nós vamos refazer o nosso decote, ó. Refiz o meu decote, já tá pronto. Não tem pence de busto, né? Porque costas não tem busto. Porém, eu quero adicionar uma pence de cintura ali, para ficar bonito. Então, nós vamos pegar a cintura, dividir ela ao meio. No meu caso ali tem 20 a cintura, então 10, né? Marco 10 ali certinho, coloca 1,5 para um lado, 1,5 para o outro. E fecho aí, subo uma linha esquadrada para cima, fazer uma pence de 15 centímetros. Tá, pessoal? Para baixo e para cima, 15 centímetros. E fecha a pence. Essa pence ela vai assentar no corpo, vai ficar mais bonito, né? Vai modelar o corpo feminino. Então é por isso que eu vou colocar ela. Para um lado, para o outro. Faz para um lado, para o outro. Então, como nós adicionamos uma pence de 3 centímetros, 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, nós temos que representar ela na lateral, né? Então, vamos lá na lateral na cintura, vamos colocar mais 3 centímetros. Porque quando a gente fechar essa pence, não faltar tecido, né? Então, ó, lá da cava liga na cintura e da cintura liga no quadril. Essa é a nova linha da cintura, tá? Da nossa lateral, aliás. Agora é só recortar, não tem segredo. Vou escrever que ali é as nossas costas e nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido. Ou se você quiser, você pode cortar ela uma vez inteira, tá? É só abrir o papel, ó, e corta inteiro se você quiser. Vou cortar e mostrar para vocês. Vou adiantar aí o vídeo, ó. Então tem segredo, é só cortar em volta. E se você está gostando, deixe um joinha, se inscreva no canal. Eu fico muito feliz e agradecido e me ajuda bastante a continuar postando vídeos gratuitos aqui no YouTube. Ó, se você quiser, você pode cortar uma vez inteira, tá? As costas inteiras. Porém, eu gosto de cortar na dobra, então vou dobrar ele ali, ó. Eu prefiro cortar na dobra, menos trabalho. Aí corta uma vez na dobra do tecido. Então vamos lá, dar continuidade à nossa modelagem do jaleco avental. Esta é as costas, já está pronta. E eu vou medir ali com a fita, ó, o quanto eu tenho de decote, aliás, de cava costas. Eu vou e escrevo, eu tenho 25 do contorno da cava das costas. Da frente é a mesma coisa, ó, pega o molde frente, pode ser o exterior ou o interior, tanto faz. Você mede. Faz a conferência, vê quanto que tem. Se quiser com a fita em pé, melhor ainda, tá, pessoal? Ali a minha tá deitada, mas eu tô girando ela. Deu 25 também, as minhas duas cavas, tá? Pode dar valor igual, pode dar valor diferente, não tem problema. A sua cava não vai estar errada se o valor das suas duas cavas forem diferentes, tá? Então eu peguei um papel ali à parte, marquei o meio do papel e escrevi que a frente deu 25 e as costas deu 25. Para a gente achar a altura da cabeça da manga, nós vamos pegar a cava da frente, que é 25 no meu caso, vezes 0,6. Então vai na calculadora, coloca quanto que deu na sua cava frente e coloca vezes 0,6. No meu caso deu 15. Então 15 eu sei que é a altura da cabeça da manga. Então lá de cima, marco 15. Vamos fazer a base da manga aí, ó. Marco 15 para o outro lado também, ó, para a gente fechar a altura da cabeça da manga.
Agora, para a gente achar as casinhas, né? Nós vamos somar cava frente mais cava costas. No meu caso deu 50, né? Porque as duas cavas minhas deu 25. E nós vamos dividir por 2. Vai voltar a ter 25, né? Porque o meu as duas cavas deu igual. Então eu sei que ali vai dar 25 centímetros. Vai ser as minhas casinhas, ó. Para um lado e para o outro, ache na fita 25 e feche a casinha. Vamos lá. Fechou a casinha, agora faz a reta, né, com a régua. Fiz a reta, agora vou dividir essa parte por 2 e do outro lado vou dividir por 3. Então, 25 dividido por 2, 12,5, né? A gente sempre usa a calculadora. A calculadora é a amiga da modelista, tá? Por mais que a gente ache que saiba a conta de cabeça, a gente pode errar. Então, sempre usa a calculadora. O outro lado vai ser 25 dividido por 3, né? Lá deu 8,3, ó, arredondo para 8,5. Aí sempre de baixo para cima, ó, 8,5. Isso aí vai ajudar a gente a fazer a curva da manga, ó. Agora não tem segredo, é só fazer a curva aí bonitinho da manga, pode ser a mão também. Se você não tiver a régua, vou deixar o link do vídeo onde eu disponibilizo em PDF a régua para você poder imprimir. Aí do outro lado faço também, ó. Deixa bem redondinho na parte de cima, tá? E fecho até ali no final. Ali é frente, aqui é costas, pra gente não se perder depois. A altura da minha manga, eu vou só corrigir ali em cima, ó. Ficou bem grande essa curva, então tô diminuindo ela. Então o comprimento da manga eu vou querer 18 centímetros. Então comprimento aí 18, agora eu vou esquadrar as duas laterais pra gente fechar com 18 centímetros aí o comprimento da manga. Esquadra, ó, certinho. Então essa é a base da minha manga. E agora nós vamos modificar ela para fazer a manga tulipa. Tá? 18 centímetros de manga. Se conseguir fazer menor ainda, fica até mais bonito, né? 15 centímetros. Vou entrar 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro e refazer a barra, ó. Para não ficar aquela barra larga, né? A gente vai e entra 1 centímetro dos dois lados. Lá em cima vou encontrar o meio da cava, ó. Vou encontrar o meio da curva, vou ver quanto que tem e encontrar o meio. 25, né? No caso ali a minha curva deu 26 mais ou menos, porque ficou um pouquinho maior do que a cava. Mas aí lá na costura a gente faz um embebimento, tá? Vou ensinar vocês na próxima aula a fazer o embebimento. 1 centímetro dá, eu acho que não precisa nem embeber, né? Então achei a metade aí dos dois lados e agora eu vou esquadrar lá com a barra, ó. Fazer a mão mesmo. E vou encontrar lá no pique que eu fiz. No outro pique também vou fazer a mesma coisa. Pra gente fazer a nossa manga tulipa aí, ó. Ela fica igual um peixinho. Ela é bem bonitinha. Então essa é as costas e o outro lado é a frente. Vou tirar limpo a parte das costas, vou pegar um outro papel. Pegar aquele papel de baixo ali, ó, para aproveitar, né? E vou colocar em cima. E vou tirar somente onde é a manga das costas, ó, onde eu tô passando o dedo. Vou mostrar para vocês. Vou passar a carretilha em cima. Passar limpo para outro papel a manga das costas. Passei a limpo, ó, marquei o pique onde é o meio certinho da manga, vou escrever que ali é costas
e vamos cortar 2 vezes no tecido. Escrevi um ali, mas depois eu corrijo. E agora no outro papel, que é o original, a gente corta a frente, né, ó. Então, cortei, vou cortar ali as costas também. Não se esqueça de fazer o pique do meio da manga, para você não se perder na montagem depois. Então a manga tulipa é o seguinte, costas sempre vai em cima da frente, né? Sempre transpassando da frente, ó. Pique em cima de pique, meio da manga em cima de meio da manga, que aí vai ficar assim, ó, a manga tulipa. Costas em cima de frente, tá? Porém, o modelo, esse modelo aí, ele tem preguinhas na manga, né? E as pregas vai em cima das costas. Só escrever que ali é frente. Vamos cortar 2 vezes, ó. Agora eu vou corrigir, é 2 vezes. Nós vamos cortar os 2 lados. Vai ficar um em cima do outro bonitinho. Ó, vou mostrar pra vocês. A foto original tem preguinhas nas costas, na manga das costas. Então agora eu vou ensinar vocês como fazer essas preguinhas, ó. Vamos lá. Vou dar a distância ali de 1,5, ó. Vou dar a distância de 1,5, fazer um pique. Agora eu vou dar a distância de 2 centímetros, fazer um pique. Vou dar a distância de novo de 2 centímetros, fazer o pique. E por último 2 centímetros novamente, fazer um pique. Tá? Marca aí, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Vão ser 4 preguinhas ali em cima das costas. Agora eu vou fazer uma reta lá para baixo da manga, ó. Pode ser qualquer lugar que você achar ali, ó. Ali não tem lugar certo. Joga as preguinhas, ó, lá para baixo. Jogou para baixo, ficou desta forma, tá vendo? Agora nós vamos cortar. Nós vamos cortar nestas linhas sem destacar, tá? Vai ficar uma manga muito bonita, pessoal. Ó, vai cortando até lá embaixo, sem destacar. Se você destacar sem querer, coloca um durex. Vai fazendo, ó, vai cortando e vamos lá. Essa parte eu vou mostrar tudo detalhadamente para vocês conseguirem aprender a fazer a prega aí na manga tulipa. Tá vendo? Cortei todas elas, as 4 partes. Agora eu vou pegar uma folha em branco, que é até bom para conseguir enxergar, né? Vou pregar a manga, a parte maior, com durex, ó. Para não sair do lugar, prego em cima também, ó, a parte maior. E eu vou querer uma preguinha de 2 centímetros. Então, a prega de 2 centímetros, ela vai gastar 4 centímetros, o dobro, né? Então, vou colocar 4 centímetros, ó, de distância. Marquei 4 centímetros, eu pego a parte lá que eu cortei, ó, a primeira parte, e coloco certinho em cima do 4 centímetros que eu marquei. Coloquei em cima, agora eu prego o durex, tá? Ali vai faltar folha, vou colocar mais folha. Ó, vou colocar uma folha ali para ficar mais fácil pra gente poder ver. De novo, vou dar a distância de 4 centímetros, porque quando a gente dobrar a prega, vai virar 2 centímetros de prega, né, pessoal? Então, sempre utiliza aí, ó, o dobro. Dando a distância de 4 centímetros novamente, vai e coloca o outro pedacinho, ó, bem certinho em cima dos 4 e prega a fita adesiva. De novo, a mesma coisa.
dá a distância de 4 centímetros. E faz a prega. Ó, 4 centímetros, marca certinho o outro pedacinho. E prega o durex. E por fim, 4 centímetros novamente. E prega o durex. Não tem segredo, né, pessoal? Muito fácil modelar essa manga tulipa com pregas. E é sempre nas costas, tá? Na manga das costas. Ó, pregou o durex, ficou desta forma. E agora eu vou pregar mais durex, né, para assentar tudo bonitinho, pregar tudo no lugar, porque nós temos que fechar ali no papel essas pregas para a gente poder cortar. Nas costas também prego o papel para nada sair do lugar na hora que a gente for fechar as pregas. Então, vou começar a fechar aí as pregas, ó. Vamos lá. Fecha a primeira. Fechou? Vou colocar um durex em cima para não sair do lugar. A próxima fecha também. Antes só vou cortar ali embaixo, ó, para não me atrapalhar. Como se fosse um pique, para não atrapalhar a gente. Ó, a próxima prega fecha também novamente. Vai fechando todas elas para a gente poder cortar o excesso ali do papel branco. Porque vai ser igual a pence lá que nós fizemos. Nós temos que fechar ela para formar o bico, né? Nós precisamos do bico, porque senão vai faltar tecido lá na hora que a gente for costurar. Fechou, agora fecha a última prega, ó. Põe o durex para não sair do lugar. E agora nós vamos cortar, né? Tirar o excesso do papel branco ali, ó. Corta certinho em volta da manga, das costas, ó. Que quando a gente abrir vai dar os bicos, né? Vou mostrar para vocês. E corta embaixo o excesso do papel branco. Ó. Então agora nossa manga ficou pronta. Vou mostrar para vocês a prega. Vou tirar ali o durex que eu tinha colado só por segurança, tá vendo? Ó os biquinhos se formando, né? E a nossa manga vai ficar desta forma, ó. Tá vendo? Bem bonita. Que ela vai em cima da manga da frente, né? Então vou mostrar para vocês com todos os detalhes, pessoal. Ó, esse vai ser o formato que queremos para a manga. Vou fechar novamente ali, ó, só para vocês verem como fica. Ela volta pro original, só que com pregas, ó que legal. Aí você vai colocar ela em cima da frente. Na próxima aula da costura vou ensinar a costurar essa manga para ela ficar bem bonita no nosso jaleco avental. Nós vamos cortar ela aberta lá no tecido. Então, pessoal, por último, nós temos que fazer um revelzinho também nas costas, tá? Ali no decote, ó. Vai ter a mesma largura de 5 centímetros. Ó, 5 centímetros em tudo. E agora é só contornar, né, este revelzinho. Temos que tirar a modelagem à parte desse revelzinho também, igual fizemos lá na frente. Aí vai ser um total aí de 11 moldes, tá? Coloquei um papel por baixo, vou tirar, ó, a modelagem à parte, vou escrever que é o revel das costas e nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido. Então chegamos aí no finalzinho da nossa modelagem. Então aí, ó, chegamos na quantidade de 11 moldes, tá? Juntamente aí com o revel, ó, que ele vai encaixar ali perfeitamente. A próxima aula é a aula da costura desse jaleco
avental. Então se inscreva no meu canal, deixe um joinha, ative o sininho, assista os outros vídeos, clica no meu nome aí, ó, Jonathan Tavares, para você ver os outros vídeos que eu lancei aqui no canal, para poder me ajudar. Eu fico muito feliz e agradecido e aguardo vocês na próxima aula, que é a aula da costura. Um grande beijo e tchau, tchau!